Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 22 de janeiro de 2022, Shabbat Shalom, sejam todos bem-vindos. O Gatestone Instituto trouxe hoje uma matéria para lá de preocupante para Israel. A China e o Irã firmaram um acordo de 25 anos, um acordo de investimento e cooperação mútua envolvendo as áreas econômica, militar e cultural. A matéria do Gatestone começa dizendo o seguinte: os mulás governantes do Irã estão fortalecendo seus laços com o Partido Comunista Chinês, bem como violando convenientemente as sanções dos Estados Unidos, sem enfrentar nenhuma repercussão do governo Biden. O ministro das Relações Exteriores do Irã visitou a China em 15 de janeiro de 2022, há poucos dias, e encontrou-se com o seu colega, o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi. Durante o encontro, os regimes anunciaram o lançamento de sua nova parceria de 25 anos. Entre os tópicos tratados pela reportagem do Gatestone, temos as seguintes considerações. Ponto 1. O principal diplomata da China sublinhou a prontidão de seu país para expandir a cooperação com o Irã nos setores financeiro, energético, bancário e cultural, apesar das sanções norte-americanas. O acordo concede à China direitos significativos sobre os recursos do Irã e ajuda o Irã a aumentar a sua produção de petróleo e gás. Informações vazadas mostraram que um de seus termos é que a China investirá quase 400 bilhões de dólares nas indústrias de petróleo, gás e petroquímicas do Irã. A China, em troca, terá prioridade para licitar qualquer novo projeto no Irã que esteja ligado a esses setores. A China também poderá pagar o Irã em qualquer moeda que deseje, e certamente não será o dólar. A parceria não apenas ajudará o regime iraniano a contornar as sanções dos Estados Unidos, mas também permitirá que o Irã obtenha acesso a fundos que foram bloqueados por conta dos embargos econômicos, capacite suas milícias e grupos terroristas na região e continue avançando o seu programa de armas nucleares. Em outra parte, diz o Gatestone que a China, ou melhor, que o acordo entre China e Irã, desafia os Estados Unidos e tem também uma dimensão militar. As Forças Armadas do Irã estão atualmente realizando um exercício naval conjunto com a China e a Rússia. O Irã, que representa uma ameaça a toda a região, especialmente a Israel e aos Estados Unidos também, claro, com toda a probabilidade intensificará sua aquisição de armamento avançado e tecnologia nuclear da China. Como o maior importador de petróleo iraniano, a China também terá autoridade sobre as ilhas iranianas, obterá acesso ao petróleo e a uma taxa altamente reduzida e aumentará sua influência e presença em quase todos os setores da indústria iraniana, incluindo telecomunicações, energias, portos, ferrovias e também sistema bancário. Para finalizar, diz o Gatestone, o verdadeiro horror à medida em que a parceria militar e estratégica da China e do Irã se intensifica é a relutância do governo Biden em tomar uma posição firme contra os mulás e Pequim. Como no Afeganistão e agora na Ucrânia, só pode ter repercussões incalculavelmente severas para a segurança nacional e os interesses dos Estados Unidos e de seus aliados, que podem sentir a necessidade de começar a proteger suas apostas e procurar protetores presumivelmente mais confiáveis, que podem não ser dos melhores interesses dos nossos corações, nós ocidentais. Essa parte é preciso ser esmiuçada. Ela é um tanto quanto enigmática. Bem, o primeiro ponto a ser destacado aqui é o seguinte: Israel está basicamente cercada por uma agressão hoje bastante pragmática e objetiva.
O Irã, mais a China, com a ajuda tecnológica da Rússia, se tornou uma potência regional, capaz, sim, de aniquilar Israel. Suponhamos que amanhã depois o Irã anuncie que tem 100, 200 ogivas nucleares apontadas para Israel. Ele não estará falando sozinho, estará falando com o seu parceiro, Xi Jinping. Estará falando contra Israel numa bancada contendo Vladimir Putin de um lado e Xi Jinping de outro. E quem sabe na retaguarda, o carniceiro turco Erdogan. Bem, esse aspecto por si só já mostra uma anomalia na política externa norte-americana. Ela praticamente abandonou Israel à própria sorte. Por outro lado, concentra todas as suas baterias no destino dos ucranianos. Bem, ontem a reunião entre o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o chanceler russo Sergei Lavrov, que durou pouco mais de 2 horas, terminou com um acordo, uma assertiva. Ambos os lados, Rússia e Estados Unidos, deveriam baixar o tom. Não obstante, o que aconteceu de ontem para hoje foi o contrário. O tom da conversa, a temperatura, melhor dizendo, subiu e muito. Vejam, por exemplo, essa reportagem das agências internacionais de notícias de hoje. Cerca de 90 toneladas de armas e munições fornecidas pelos Estados Unidos desembarcaram hoje, sábado, no aeroporto de Boris Pilsen, no que é o primeiro lote de ajuda adicional para a Ucrânia aprovado em dezembro pela Casa Branca, no auge da tensão com a Rússia. A embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia confirmou a chegada do avião, embora não tenha especificado exatamente o material que transportava, além de descrevê-lo como ajuda letal, incluindo munição para os defensores da frente ucraniana. Abre aspas do comunicado da Embaixada Americana na Ucrânia. Isso demonstra o firme compromisso dos Estados Unidos com o direito soberano da Ucrânia à autodefesa. O comunicado disse também que esta remessa, bem como 2,7 bilhões em ajuda fornecida à Ucrânia desde 2014, demonstram o compromisso dos Estados Unidos em reforçar as suas defesas contra a crescente agressão russa. Bem, em relação à agressão russa, ela é facilmente constatável a partir deste mapa que vocês estão vendo. A Rússia, de fato, está cercando a Ucrânia. Ao sul da Ucrânia, vemos uma concentração de 75 barcos de guerra e 6 submarinos. Ao leste, várias concentrações de tropas e blindados, também próximos aos 2 pontos nevrálgicos da Ucrânia, a região de Donetsk e Lugansk, onde grupos separatistas pró-russos lutam contra nacionalistas ucranianos. Bem, ao norte também a situação é preocupante para a Ucrânia. A Bielorrússia recebeu cerca de 3.500 paraquedistas prontos a invadir o território ucraniano. De fato, constata-se aqui sim uma presença agressiva da Rússia. Isso é até um eufemismo. O que se constata aqui é que a Rússia cercou a Ucrânia. Não obstante, existe um problema neste cerco, que é o quanto isso prejudica os 29 membros da OTAN, aqueles que fazem parte de um conjunto de 30 membros, quando colocamos os Estados Unidos na OTAN. Para lembrar aos amigos, os países pertencentes à OTAN são os seguintes: Albânia, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá, Tchequia, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Montenegro, Noruega,
Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, Romênia e Turquia. Bem, a pergunta que se faz é a seguinte: o que prejudica, em que medida uma invasão da Rússia prejudicaria esses 29 países, sem falar nos Estados Unidos? Bem, o artigo 5º da OTAN diz o seguinte, que em caso de guerra em que os Estados Unidos estejam diretamente envolvidos, os 29 países componentes da OTAN devem atuar em conjunto com os Estados Unidos. Portanto, se os Estados Unidos entrarem numa guerra com a Rússia, tendo como pano de fundo a Ucrânia, esses 29 países terão de acompanhá-lo. Ou seja, a Europa inteira entraria numa guerra para salvar a Ucrânia. Bem, é preciso perguntar por que exatamente 29 países entrariam em guerra, colocando toda a Europa, ou melhor, o mundo todo, na perspectiva de uma terceira guerra mundial. Se, por outro lado, em relação ao Oriente Médio, nenhum desses países sentem-se ameaçados pelo poderio bélico do Irã. Por que nenhum desses países trata com o mesmo carinho Israel que tratam agora a Ucrânia? Desculpem, eu sei que ficou um pouco truncado, mas a pergunta é legítima. Por que tanta atenção em relação à Ucrânia e nenhuma em relação a Israel? É a pergunta que muitos analistas estão fazendo. Ora, a Ucrânia tem sim o seu direito à liberdade. Acontece que o destino da Ucrânia é ser praticamente um apêndice da Rússia. Se a Rússia invadir a Ucrânia, nenhum desses países que compõem a OTAN, nenhum dos 29 países europeus será imediatamente prejudicado. A Itália continuará tendo os seus próprios problemas. Portugal, Espanha, França, Hungria, esses países não serão afetados em nada, porque afinal a Rússia já ocupou a Ucrânia inúmeras vezes. Eu disse em vídeo anterior que a Ucrânia buscou por séculos a sua fronteira, mas nesses mesmos séculos foi tratada assim como um vassalo de velhos czares e também de novos funcionários do Partido Comunista da Rússia, ou da antiga União Soviética. A vida continuou apesar do destino da Ucrânia. Não obstante, a Europa inteira poderá ser arrastada sem nenhuma justificativa para si mesma. E é aí que mora o X da questão. Por que os Estados Unidos de Biden arrastariam a Europa inteira para uma guerra contra a Rússia? Bem, se Vladimir Putin, por exemplo, ou qualquer líder europeu perguntasse a este que vos fala diria simplesmente o seguinte: para salvar o seu mandato e a aniquilação e evitar a aniquilação do Partido Democrata nessas eleições de 22. Sim, Biden pode arrastar a Europa inteira para uma guerra, ou até mesmo o mundo para uma terceira guerra mundial, para salvar a sua carreira política e evitar que o Partido Democrata desapareça, porque pelo andar da carruagem, ninguém mais em sã consciência votará nos democratas lá na América. Com uma guerra, Biden poderia evitar até mesmo as eleições de 22. Valeria a pena para 29 países entrar num conflito com a Rússia para salvar o mandato de Joe Biden? Bem, eu, se fosse Vladimir Putin, estaria apostando que não. Portanto, é muito provável, sim, que Putin invada a Ucrânia para ver se 29 países estarão dispostos a acompanhar Biden num atoleiro que poderá muito bem ser parecido com o do Vietnã. Os Estados Unidos entraram num atoleiro e podem levar toda a Europa para o mesmo atoleiro. E Putin poderia apostar o seguinte: duvido que 29 países europeus entrarão nesta aventura para salvar a pele de Biden. Se eles não entrarem, os Estados Unidos se verá sozinho. E aí terá de resolver tudo por conta própria. Os Estados Unidos na Europa, sem a OTAN,
estariam praticamente perdidos, o que alegraria muita gente. O mais estranho nessa história toda é porque os Estados Unidos estão deixando o Oriente Médio para o Irã e para a China. Bem, essa resposta é fácil de ser, essa pergunta é fácil ser respondida. Os Estados Unidos deixaram a saúde pública do norte-americano nas mãos de laboratórios chineses. Quem faz isso? Só quem está imbuído do propósito de, em primeiro lugar, destruir a própria América, mas em segundo lugar, fazer com que a China se torne a grande potência mundial daqui para frente. Biden trabalha para a China, consciente ou inconscientemente, porque está deixando meio mundo para os chineses e tentando colocar-se numa guerra contra a Rússia para, digamos assim, salvar a sua pele. É um louco. O mundo está, de novo, liderado por um louco. Quem sabe, um louco diabólico. Porque, no fundo, o diabo é quem está rindo de toda essa história. O mais dramático dessa história toda é que este louco pode, sim, ser um dos responsáveis diretos pelo desaparecimento de Israel da face da terra. Porque um Irã armado até os dentes, com centenas de ogivas nucleares, tendo parceria da China, da Rússia e também da Turquia, não pensem que não desejará, sim, o fim de Israel. Biden, que trabalha para a China, trabalha também para Gog e Magog. Não tenham dúvida disso. Os leitores da Bíblia entenderão. Tempos difíceis pela frente, meus caros. Tempos de tribulação. Até depois.